Boa tarde, meus irmãos. Que o cuidado de Deus seja sobre cada um de nós nessa tarde. Quero agradecer a atenção de vocês e convidá-los ao estudo da palavra nesse momento. E o tema do nosso estudo hoje é este: o mistério das 10 pragas do Egito. O mistério das 10 pragas do Egito. Eu queria trazer aqui algumas respostas do porquê que Deus trouxe aquelas 10 pragas. Por que especificamente 10 e por que as pragas? Eu queria trazer esse estudo aqui, primeiro, porque a Bíblia diz que a glória de Deus é criar os mistérios. E a glória dos homens é descobrir esses mistérios. Então Deus se agrada em fazer coisas que encantam as pessoas quando elas tomam conhecimento. Aí, meus irmãos, é para nós virmos aqui a sabedoria de Deus. E segundo, para nós conhecermos o seu modo de agir, de forma que venhamos a cada vez mais o adorar e temer o seu nome. Então, adentremos a esse estudo. O porquê das 10 pragas do Egito, o mistério dessas 10 pragas. Já viu aquela passagem onde a Bíblia fala que Deus pega o homem na sua estutícia? Pega o homem na sua loucura? Observe o que o texto aqui diz. Em primeiro lugar, 10 na Bíblia, ela é um número que está associado à responsabilidade do homem. Então, por que 10? Para mostrar a responsabilidade de Faraó e do Egito em tudo aquilo que viria sobre ele. Então, por que essas 10 pragas vieram sobre Faraó, sobre o Egito? Responsabilidade de Faraó e do Egito, na maneira como vinham se comportando. Veja se 10 na Bíblia não está associado à responsabilidade. Quantos foram os mandamentos? Foram 10. 10 mandamentos mostrando a responsabilidade do homem em obedecer a Deus. Se lembra a parábola das virgens? Quantas eram as virgens? 10. Mostrando a responsabilidade daquelas virgens em como lidariam com a vinda do noivo, com a vinda do Messias. Tanto é que aquela parábola termina dizendo assim: vigiai e orai, porque vocês não sabem que horas ou que dia há de vir o noivo. Responsabilidade do homem. Lá em Apocalipse, a uma das igrejas, Jesus Cristo diz assim: dar-te-ei provação de 10 dias. E termina dizendo: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Percebe? Quanto tempo de provação? 10. E qual a responsabilidade na provação? Ser fiel até a morte. Observa, meu irmão, que a Bíblia nos leva a perceber que o número 10 está associado à responsabilidade. Então, as 10 pragas do Egito, a responsabilidade de Faraó, a responsabilidade do Egito em tudo aquilo que lhe aconteceria devido ao comportamento, devido ao procedimento. Já que a gente entendeu a razão do porquê ser 10, vejamos o porquê dessas pragas. E a primeira resposta do porquê dessas pragas é para que Faraó soubesse quem é o Senhor. Quando Moisés chega dizendo a Faraó que o Senhor havia dito que era para deixar o seu povo ir, Faraó responde assim: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Meus irmãos, vamos entender um pouco. Faraó e o Egito, eles eram politeístas. Eles criam na existência de vários deuses. Então, o Senhor, eles não negam que seria um Deus, mas seria apenas um Deus no meio de tantos outros deuses. E além de politeístas, eles eram enoteístas. O enoteísmo é a tendência de crer no Deus do seu povo. Então você não duvida que um outro povo, uma outra cultura tem a sua divindade, mas você diz que a sua divindade é maior do que a divindade dos outros povos, das outras culturas. Então o Faraó está dizendo assim: olha, o seu Deus é um deusinho qualquer. É isso que ele está dizendo a Moisés. O Deus de Israel é um Deus que não consegue fazer nada, tanto é que o povo dele é escravo. Os nossos deuses são maiores que o Deus de Israel. Perceberam então qual é a discussão, qual é a grande questão? Não é só crer que Deus existe, é crer que Deus ele é único e crer que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel.
Então, aquelas pragas têm, em primeiro lugar, essa finalidade: mostrar quem é Deus, que Ele é único, Ele está acima de todos aqueles que são chamados deuses. E esse Deus é especificamente o Deus de Israel e não o Deus dos egípcios. Observe se não é assim. Observe o capítulo 7 de Êxodo, versículos 4 e 5. Diz: Respondeu Faraó. Desculpem, primeiro é Êxodo capítulo 5, versículo 2. Primeiro Êxodo 5, versículo 2. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Percebe? Ele não quer reconhecer o Senhor como Deus. Ele não quer deixar o povo de Israel sair. Ele já tinha suas divindades. Aí Deus, para ele, seria um deusinho, sem querer blasfemar do Senhor. Mas essa era a mentalidade que Faraó tinha. Aí, observa agora o capítulo 7, versículos 4 e 5. Aí é Deus falando: Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então, Deus está dizendo: olha, eu sei que Faraó não vai deixar meu povo ir. E eu vou tirar meu povo para mostrar aos egípcios quem eu sou. Eu não sou um deusinho como esses deuses dos egípcios, não. Eu não sou apenas mais uma divindade, como a divindade das demais nações, não. Eu vou mostrar que Deus, apenas eu, o Senhor. Que eu sou o único. E que as pessoas têm que conhecer a mim a partir de Israel, o Deus de Israel. Então, meus irmãos, a primeira razão é essa. Para responder à pergunta de Faraó: quem é o Senhor? E por meio dessas 10 pragas, Faraó vem entender quem é o Senhor. É aquele que deve ser temido. É aquele a quem ninguém pode resistir. É aquele que deve realmente ser obedecido. Meus irmãos, quem é o nosso Deus? Não há ninguém que se compare a ele. Segunda razão, e aqui está algo maravilhoso: honrar o humilhado. Honrar o humilhado. Então está aqui os egípcios humilhando os israelenses. E os egípcios dizendo que eles são melhores que os israelenses, que os deuses deles são maiores que os deuses de Israel. Tanto é que eles conseguem dominar Israel. E aí, então Deus, ele vai honrar o povo de Israel que está humilhado. Vai mostrar aos egípcios que esse povo humilhado, esse povo escravo, é o povo do Deus verdadeiro. E, meus irmãos, observe se o Senhor, ele não age assim em diversas situações. Um exemplo muito claro nas Escrituras: quando Jó está humilhado, está empobrecido, está enfermo, vêm os 3 amigos de Jó e, infelizmente, esses 3 amigos começam a aumentar a dor de Jó, dando a entender que Jó passava por aquilo por causa de pecado que havia na vida de Jó. Ô Jó, é porque você nunca foi fiel a Deus, você não serve ao Senhor direito, você pecou, você isso, você aquilo. Como é que termina o livro? O livro termina com Deus dizendo àqueles 3 amigos: vocês vão até Jó e peçam para Jó interceder por vocês. Vocês disseram que Jó, ele era o pecador, que Jó é o miserável, que Jó é aquele que eu não ouço. Não foi isso que vocês disseram para Jó? Que vocês estavam numa posição espiritual acima da de Jó? Pois é, agora vocês vão até Jó e peçam para Jó orar por vocês, porque a oração de Jó eu vou ouvir, a de vocês eu não ouço. Está vendo Deus honrando o humilhado? E é assim que Deus faz. Deus pega aquela irmã simplesinha, que às vezes é uma doméstica na casa aí do rico, e Deus usa essa irmãzinha aí para que o rico vá pedir oração para ela. Olha, ora por mim, ora para minha casa. Deus, ele se agrada de humilhar os poderosos, de os pegar na sua sabedoria, na sua estutícia. Meus irmãos, a segunda razão foi essa: para honrar o povo de Israel que estava humilhado. Terceira razão:
A terceira razão, e aqui está algo que é bem curioso, para julgar os deuses do Egito. A terceira razão daquelas pragas era para julgar os deuses do Egito. Porque nós estamos distantes, tanto temporal, geográfica, quanto culturalmente, dos egípcios daquela época. Nós não sabemos à primeira vista dessa informação. Mas aquelas pragas era para julgar os deuses do Egito. Por exemplo, o rio Nilo era um deus egípcio. O sol era um deus egípcio. O gado era outro deus egípcio. O piolho, o escaravelho, era outra divindade egípcia. Então, assim, essas pragas vieram especificamente para mostrar que aquilo que eles adoravam não era nada. Então, eles adoravam o rio Nilo virou sangue. Eles adoravam o sol se escureceu. Eles adoravam os piolhos os infestaram. Foi exatamente para julgar os deuses do Egito. Observe, por favor, essa passagem que está em Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Olha ele dizendo que executaria juízo sobre todos os deuses do Egito. Então, cada uma daquelas pragas era contra uma divindade egípcia. E a última praga contra os primogênitos é porque Faraó, ele se via como a encarnação da divindade. O filho dele era a próxima encarnação da divindade. O filho de Faraó morre, mostrando que não tinha divindade nenhuma nele. Foi um julgamento sobre os deuses do Egito. Essa é a terceira razão daquelas pragas. Observa mais uma vez, Números capítulo 33, versículo 4. Diz assim: enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízos. Está vendo, meu irmão? Estão vendo, meus irmãos? Uma das razões daquelas pragas foi para julgar os deuses do Egito, para mostrar que aqueles deuses não eram nada. Esses deuses todos caíam por terra. O Senhor faz isso em algumas situações. Se lembra ali nos filisteus, quando os filisteus levam a arca do Senhor e colocam a arca do Senhor dentro do seu templo, diante da sua divindade chamada Dagom? No outro dia eles vão lá e Dagom, essa divindade, está caída diante da arca. Aí eles levantam Dagom e saem. No outro dia eles voltam, Dagom está caído com a cabeça e as mãos arrancadas, decepadas. Deus julgando as divindades pagãs. O Senhor, ele mostra que a glória é só dele e ele não divide essa glória com ninguém. Louvado seja o nome do Altíssimo. Essa é a terceira razão. Me permita mostrar uma quarta razão. E olha a sabedoria de Deus. Levar o Egito a ver como a falsa adoração é vã, a ponto de ter repulsa das suas divindades. Meus irmãos, levar os egípcios a perceberem o quanto que a adoração idólatra é vã, de tal maneira que aquilo que eles adoravam passou a lhes trazer repulsa. Veja o que aconteceu. Eles adoravam o rio Nilo. Então, porque o Egito, por causa do rio Nilo, era sempre uma região próspera, naquela época, a cultura agropastoril, o rio Nilo permitia que com o ano inteiro eles pudessem ter fertilidade e pudessem criar gado. Aí o rio Nilo acabava sendo adorado como o berço da vida. Aí o que aconteceu? Quando o rio Nilo virou sangue, o que eles adoravam começou a lhes trazer repulsa. O que antes matava a sede, agora lhes traz nojo. E assim o Senhor faz. O Senhor pega os ídolos do nosso coração e o Senhor faz com que nós comecemos a ter nojo daquilo que antes nós adorávamos. Aconteceu isso também
numa outra passagem, o bezerro de ouro. Eles estavam adorando o bezerro de ouro. Aí Deus manda que quebre o bezerro de ouro, queime, jogue as cinzas nas águas e o povo bebesse aquelas águas. Quer dizer, aquelas cinzas nas águas fariam com que as águas ficassem amargas, com que as águas ficassem assim, intragáveis. Então, o que eles antes adoravam, agora lhes trazia repulsa. Agora lhes trazia algo que os deixavam assim com uma sensação ruim. Meus irmãos, o Senhor, na sua sabedoria, Ele sabe como nos julgar nos ídolos do nosso coração. Observa o que diz em Êxodo capítulo 7, versículo 18. Diz assim: os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Veja como é que o Senhor estabelece esses juízos para que as pessoas percebessem o quanto que os ídolos dos seus corações, o quanto que essa falsa adoração é vã, a ponto de ter repulsa das suas divindades. Meus irmãos, está aqui algo que nós precisamos aprender. Precisamos aprender. O pecado, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que a nossa carne é atraída, e aquilo que, se nós admitirmos muitas vezes, o nosso eu gosta, nós precisamos aprender a ter repulsa por essas coisas. Precisamos realmente ter nojo por essas coisas. Que o Senhor nos ajude, não a partir das suas pragas, porque, em primeiro lugar, nós não queremos juízo, a partir da sua misericórdia, a nos levar a enojar aquilo que nos afasta de Deus. Oh, meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia. Eu já vi situações onde Deus, Ele permite que a pessoa se entregue à adoração do seu coração, para que depois tenha repulsa disso. Toxicômano, ele no primeiro momento, ele acha que a droga é a sua felicidade, e depois ele fica lamentando a escravidão que ele tem às drogas. O alcoólatra, e aí a gente vai pensar em diversas outras situações. O adúltero, tem uma hora que ele está escravo dessa situação. Que o Senhor tenha misericórdia. Me permita ir, então, a uma quinta razão. A uma quinta razão. Para mostrar como Deus é soberano sobre todas as coisas e a todas as coisas controla. Aquele povo, eles tinham várias divindades, porque eles achavam que cada divindade controlava uma coisa. Então, tem uma divindade que controla o sol. Tem uma divindade que controla o rio. Tem uma divindade que controla a fertilidade. Deus vai executar juízo para mostrar que todas as coisas, quem controla é Ele. Está tudo debaixo da mão dEle. A nossa cultura, um pouco impregnada com o catolicismo romano, com a questão afrodescendente, com a questão da pagelança indígena, com a cultura afrodescendente não, com a cultura afro, nós temos assim na nossa cultura um pouco disso. É o santo que cuida daquilo, é o santo que cuida daquilo outro, sabe? É o Deus das águas. Então, nós temos um pouco disso. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos entender que todas as coisas quem controla é Deus. Observe essa passagem como ela é curiosa. Ali em Êxodo, capítulo 8, a partir do versículo 8, diz assim: chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam tiradas das tuas casas e fiquem somente no rio. Moisés está dizendo: ó Faraó, eu vou orar. Me fala quando é que você quer que eu ore. Quando é que você quer? Para você perceber como é que é Deus que controla essas coisas. Continua lendo aí. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, o nosso Deus. Continua lendo. Retirar-se-ão as rãs de ti, das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo. Ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó
Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Moisés falou: Faraó, eu vou orar, mas fala quando é que você quer que eu ore. Para você perceber que não é coincidência. Para você perceber que realmente é Deus que controla tudo. Faraó, você está dizendo que vai deixar o povo ir, que você não vai deixar o povo ir. Você acha que está no seu controle, rapaz? Você realmente acha que você manda em alguma coisa? Você está achando que são essas divindades que controlam alguma coisa? É Deus que controla tudo. E só para te mostrar, quando é que você quer que eu ore? Meus irmãos, nós precisamos cada vez mais entender isso, internalizar e colocar em prática. Tiago, ele diz assim: olha, vocês falam que amanhã vocês farão isso ou vocês farão aquilo. Vocês acham que vocês têm controle do que farão e de quando farão. Entenda uma coisa: se Deus quiser, amanhã você fará isso ou você fará aquilo. É se Deus quiser. Eu preciso, meus irmãos, como pastor, entender isso. A igreja que eu pastoreio não é minha, a igreja é do Senhor. E me cabe entregar a igreja para o Senhor, devolver a igreja dele. Às vezes eu fico preocupado se a igreja está boa, se a igreja não está boa. Às vezes eu fico preocupado se isso está certo ou se isso está errado. E eu preciso entender isso. A igreja não é minha, a igreja é de Jesus Cristo. É Ele que controla a igreja. É Ele que dirige a igreja. É Ele que cuida da igreja. O que eu devo fazer? Ser fiel. Ser responsável. Me esforçar e temer ao Senhor. E então entender que tudo é com Ele. Acerca do meu casamento, acerca dos meus filhos, acerca do meu trabalho, não está nada no meu controle, é tudo controle de Deus. Há um tempo, há uns anos, eu ficava falando com Deus: Senhor, se eu faltar, quem é que vai cuidar dos meus filhos? Se eu faltar, quem é que vai cuidar dos meus filhos? E aí eu senti Deus falando comigo. Quando a gente fala sentir, é aquela coisa subjetiva, é cada um com Deus. Eu senti Deus falando comigo assim: Vitor, você está dizendo que se você faltar, quem vai cuidar dos seus filhos? Até hoje, quem você acha que está cuidando? Quem vai cuidar? Eu cuidei até hoje, Vitor, nunca foi você. Nunca foi você que cuidou, você foi o meio que eu usei para que eles fossem cuidados. Se você faltar, faltou o meio, mas o cuidador não falta. Meu irmão, percebe? Entendermos que tudo está no controle de Deus, que é o Senhor que faz, é o Senhor quem age. Um dos motivos dessas pragas foi essa: mostrar que Deus está no controle de todas as coisas, não é Faraó e nem as divindades do Egito. Último lugar para o nosso estudo nessa tarde. E aqui a gente finaliza. Para mostrar, meus irmãos, guarda essa lição. Para mostrar, tudo que está em oposição a Deus trará mais dores que lucro. Guarda essa última lição. Tudo que está em oposição a Deus trará mais dores do que lucro. Eles quiseram manter o povo de Israel, porque o povo de Israel era a força escrava, era a mão de obra barata. E por meio do povo de Israel, eles estavam prosperando porque tinham um trabalho de graça, um trabalho escravo. Aquelas pragas vieram para mostrar que eles se rebelando a Deus, aquilo não seria lucro, aquilo seria prejuízo. Observa o que diz em Êxodo capítulo 10. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Não sabes que o Egito está falido? Faraó, você ficou com esse povo aqui porque você queria que o Egito tivesse prosperidade pela mão de obra barata. Faraó, esse povo com a gente não trouxe lucro, trouxe prejuízo. A gente ter se oposto a Deus não nos trouxe benefício, nos trouxe dores. Meus irmãos, guardemos essa lição. Tudo que está em oposição a Deus, aquelas pragas mostraram isso. Tudo que está em oposição a Deus não nos trará benefícios, nos trará dores. Não nos trará lucro, nos trará prejuízo. Nós precisamos entender isso. O meu namoro, se o meu namoro estiver fora da vontade de Deus, não vai ser bênção, vai ser tropeço.
ou as minhas decisões. E aqui é algo para a gente pensar na caminhada cristã. Às vezes a pessoa, ela quer tomar alguma decisão no seu serviço cristão, ela quer tomar alguma decisão na sua caminhada com a igreja local, ela quer tomar alguma decisão na sua maneira de servir o Senhor. Toma cuidado, porque se a sua decisão estiver em oposição ao que a palavra de Deus ensina, aos princípios da palavra, à maneira que Deus costuma agir, ora, essas decisões não te trarão alegria, te trarão tristeza. Não trarão lucro, trarão prejuízo. Não trará benefício, trará dores. Meus irmãos, observe os princípios que a palavra de Deus está nos trazendo. E aqui eu quero terminar dizendo o seguinte: eu me encanto. Eu me encanto em conhecer o agir de Deus. Eu me encanto em conhecer como é que a palavra do Senhor ela é sábia nos seus ensinos. Como é que quando a gente vai descortinando a palavra de Deus, mais e mais os nossos olhos se abrem e mais o nosso coração se aquece com esse Deus tão sábio, com esse Deus tão grande, com esse Deus tão poderoso. Louvado seja o Senhor. Esse estudo me enriquece e me abençoa. Eu espero que tenha enriquecido e também abençoado o seu coração. Que lições preciosas sejam aqui guardadas e que essas lições sejam praticadas pelo povo de Deus. Obrigado pela sua atenção, um carinhoso abraço, que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando mais e mais a sua vida e a sua casa. Até mais.